Capítulo 16 cartas. Ian balançou a cabeça negativamente. A carta tinha apenas duas frases simples. Parecia que um homem em apuros estava buscando nossa ajuda. Ele não mencionou em que tipo de problema se meteu. Lumian respirou aliviada. Não havia como uma carta de Aurora ou de seus amigos por correspondência ser tão curta. Nada, respondeu Rian com um suspiro suave. Lumian não pôde deixar de zombar deles em seu coração. É apenas uma carta pedindo ajuda, e vocês estão aqui. Não tem medo de que seja apenas uma brincadeira? Nem mesmo o pessoal da Inquisição está tão entusiasmado quanto vocês. Isso não é muito bonzinho, muito gentil e muito focado na missão. Normalmente, ele teria expressado esses pensamentos em voz alta, mas precisava obter informações deles, então se conteve e se obrigou a ser paciente. Apesar de suas reservas, Lumian sabia que Rian não lhe revelaria toda a situação. Eles deviam ter outras considerações ou razões para virem a Cordu e procurarem a pessoa que escreveu a carta vaga. Lumian acariciou o queixo e sugeriu timidamente: Por que você não me mostra a carta? Talvez eu consiga identificar o autor pela caligrafia. Valentine, com o cabelo empoado, lançou a Lumian um olhar que dizia: Você acha que somos idiotas? Lhá deu uma risadinha. Você sabe como avaliar a caligrafia. Por pouco, admitiu Lumian sinceramente. Ele então acrescentou mentalmente: Ser capaz de avaliar a caligrafia de Aurore e a minha própria também é considerado uma forma de avaliação. É inútil, interrompeu Rian, balançando a cabeça. Cada palavra da carta veio de um livro azul, e a frase inteira era composta de pedaços de papel recortados. Lumian não pôde deixar de se perguntar por que o escritor estava sendo tão cauteloso. Por que esconder sua identidade dessa maneira ao pedir ajuda? Estaria com medo de ser interceptado e sofrer represálias, ou havia algo de errado com ele que não queria expor? Lumian tentou analisar a mentalidade do escritor. Lumian fez uma expressão de compreensão e disse: Então você andou conversando com as pessoas da vila para ver se mais alguém teve danos semelhantes em seu livro Bleu? Mas a pessoa que escreveu a carta poderia ter comprado um novo livro azul sem que ninguém soubesse, ou até mesmo tê-lo jogado fora depois de usá-lo. Essa é apenas uma das pistas que estamos seguindo, explicou Rian calmamente. Lumian não se considerou um estranho e perguntou: Há mais alguma pista? Bem, se alguém está pedindo ajuda, é porque algo está acontecendo, e sempre haverá alguns vestígios deixados para trás, respondeu Rian após pensar um pouco. Faz sentido, disse Lumian, parecendo preocupado com Rian e os outros, como se pudesse se colocar no lugar deles. Ele prometeu solenemente: Meus repolhos, ficarei de olho em vocês. Espero que encontremos algumas pistas. Obrigado, respondeu Rian educadamente. Yá recuperou a compostura e perguntou a Lumian: Já que somos amigas, tenho uma pergunta para você. Vá em frente. Lumian sorriu. Por que os aldeões na taverna riram quando você nos chamou de repolho? Perguntou Leá, intrigada. Embora fosse constrangedor, repolho era uma gíria local comum e não deveria ter sido motivo de riso. Lumiano explicou sinceramente: na gíria, Kabage significa querido ou amado a. É usado principalmente entre amigos íntimos ou entre um mais velho e um mais novo. Mibum e Mishik são semelhantes. Ele enfatizou a palavra íntimo enquanto falava. Então, com uma expressão inocente, acrescentou: Eu só queria que fôssemos amigos íntimos. A expressão inocente de Lumian sugeria que ele não tinha ideia do que significava íntimo. Mas parece que você quer ser nosso veterano Leá finalmente entendeu por que os moradores estavam rindo. Embora a explicação de Lumian possa não ter sido totalmente verdadeira, ela foi logicamente convincente. Ian assentiu com a cabeça em concordância. Há mais alguma coisa? Não, respondeu Lumian, não querendo parecer muito ansioso e levantar suspeitas sobre ele e Aurore. Sua irmã não pôde ser submetida a uma investigação. Após observar Leá e os outros partirem ao som dos sinos tilintando, Lumian sentou-se na entrada da taberna velha e esperou que a dama de aparência misteriosa acordasse. Depois de um tempo, o amigo de Lumian, Remund Grey, aproximou-se dele. Lumian, você já decidiu qual lenda investigar em seguida? Perguntou Remund. Nos últimos 2 dias, Remund havia sido ainda mais proativo do que Lumian nesse assunto. Afinal, ele não tinha sonhos estranhos nem outras formas de obter tesouros. Ainda não. A coruja já tinha batido à sua porta. Ele não podia arriscar investigar a lenda sem primeiro confirmar a situação. Vou pensar nisso depois do Festival da Quaresma, explicou Lumian, tentando parecer casual. Certo, faz sentido, concordou Remund. Então não preciso ser um observador ambiental por enquanto. Sairei depois da Quaresma.
Mesmo que haja animais pastando nesse meio tempo, não causará muitos danos. Quer dizer que você não precisa sair da aldeia nos próximos dias? Perguntou Lumian a Remun. Emund assentiu em confirmação e Lumian sorriu. Que coincidência. Eu também não posso sair da aldeia nos próximos dias. Emund estava confuso. Por que não? Perguntou ele. Lumian baixou a voz e falou com uma expressão séria. Esta manhã, encontrei a coruja da lenda do bruxo. Ela disse que, se não fosse pela catedral e pelo olhar de Deus na aldeia, teria levado minha alma e a atirado no abismo. Emund ficou chocado e assustado, e todo o seu corpo tremeu. Isso é sério mesmo. Eu te disse para não provocar uma criatura tão maligna. Emund viu subitamente um sorriso surgir no rosto de Lumian. Só então Emund se lembrou da natureza de seu bom amigo. Você está me pregando uma peça, é mentira, não é? Perguntou ele, sentindo-se ao mesmo tempo irritado e ansioso. Ele estava furioso consigo mesmo por ter caído no engano de Lumian mais uma vez. Ele sabia que tipo de pessoa Lumian era e já havia sido enganado por ele muitas vezes antes. Você acredita numa coisa tão ridícula? Lumian deu uma risadinha. Em silêncio, Lumian acrescentou para si mesmo que havia inventado a história para impedir que Raymond fosse direto à catedral se arrepender quando não conseguiu suportar a pressão. Raymond relaxou e soltou um suspiro de alívio. Ufa. Lumian ofereceu alguns conselhos a Raymond. Embora eu tenha inventado essa história agora mesmo, é verdade que buscar a verdade por trás de uma lenda pode ser perigoso. Tente não sair da vila ou da proteção da catedral, se puder. Em silêncio, Lumião acrescentou para si mesmo, e essa é a verdade. Embora a maior parte da história seja inventada, metade dela é verdadeira. Eu não teria te lembrado e compartilhado o conselho de Algore de uma maneira diferente se não precisasse da sua ajuda em muitas coisas no futuro. Se alguém vive ou morre não tem nada a ver comigo. Emund lembrou-se da sensação de medo e assentiu em compreensão. Tudo bem. Ele mudou de assunto e perguntou: em quem você vai votar para ser o elfo da primavera? O elfo da primavera era o símbolo da primavera e o início de muitas celebrações durante a quaresma. Na região de Dariege, toda a aldeia costumava votar numa jovem solteira e bonita para representar o papel. Ava, respondeu Lumian com indiferença. Ela sempre quis ser a elfa da primavera, não é? Eu também a escolherei, disse Raymond, secretamente aliviado. Ontem, Ava deu a entender que queria que ele votasse nela, então ele sentiu a necessidade de ajudá-la a angariar votos. Do lado de fora de uma casa não muito longe da taberna velha, Ian, Leah e Valentine não estavam com pressa de encontrar alguém para conversar. Valentine levou a mão à boca e ao nariz. Será que é mesmo certo falar tudo aquilo para aquele cara agora? Perguntou. O ar ao redor deles estava impregnado com um leve cheiro de fezes de aves. Leah mexia num sino de prata acima da cabeça. Não sei se há algum problema. Tudo o que posso confirmar é que os resultados da minha adivinhação me dizem que ele pode ajudar. Ian explicou sua intenção. Se não conseguirmos reverter a situação, vazar algumas informações e incutir medo nas pessoas relevantes pode ser eficaz. Em seguida, vamos observá-lo mais de perto e ver o que ele fará ou quem ele encontrará. Após a saída de Raimundo, Lumière entrou na taberna velha e viu a senhora que lhe dera a carta de tarô em seu lugar de costume. Ela vestia uma blusa branca e uma calça larga de cor clara e ao lado da mão carregava um chapéu de palha redondo adornado com algumas flores amarelas. Ela realmente tem muita roupa na mala. Ela troca de roupa todos os dias, ao contrário de Leah e das outras, que parecem tão maltrapilhas, pensou Lumière enquanto se aproximava e se sentava em frente a ela. Durante esse processo, ele lançou um olhar casual para o café da manhã dela, que consistia em uma torta de carne picada rechonchuda com molho ralo, alguns darioles, frutas da estação em cubos e uma bebida transparente de cor clara com algumas impurezas. Isso não é algo que a taberna velha possa fornecer. Lumian apontou para a bebida na mesa e perguntou à senhora, como se fossem amigas íntimas: o que é isso? Não parece vinho. Chama-se óleo sagrado de Vênus, respondeu a senhora casualmente. É feito de água com açúcar e canela, macerada em baunilha e misturada com papoula. Foi inventado num bar em Trier. A palavra Vênus foi criada pelo imperador Roselle. Ele mencionou em uma história que ela era uma mulher comparável a uma deusa da beleza. Lumian ficou intrigado. Onde você conseguiu isso? Você mesmo preparou? Perguntou, suspeitando que a cidade mais próxima, Dariege, não pudesse fornecer algo semelhante. A senhora sorriu. Como viajante, meu instinto profissional é obter as coisas certas no momento certo. Lumian foi sincero. Não entendo. Então ele disse: derrotei o monstro anterior.
Desta vez, encontrei dois ainda mais perigosos. Ele prosseguiu descrevendo o monstro com 3 rostos e aquele com uma espingarda nas costas. Sinto que todos eles possuem poderes que superam os dos humanos comuns. Não são algo com que eu consiga lidar. Existe alguma maneira de lidar com eles? A senhora deu uma mordida no Darioli e revirou os olhos. Sorriu e disse: Não tenho certeza sobre o monstro de 3 faces, mas você é mais do que capaz de lidar com aquele da espingarda, contanto que use o que você tem de especial. Lumian ficou surpreso e confuso. Uma característica especial. O que eu tenho de tão especial? Nem eu mesmo me conheço. A senhora sorriu para ele e disse: Esse é o seu sonho. Como dono do sonho, você naturalmente merece um tratamento especial. É só que você ainda não se deu conta disso. 17 suspeitos. Lumian estava tenso, com a mente fervilhando de excitação e medo. O que é exatamente? A mulher tomou um gole lento do óleo sagrado de Vênus antes de responder em um tom calmo e ponderado. Você precisa se perguntar isso. Dito isso, ela baixou ligeiramente a cabeça e concentrou-se em saborear o café da manhã, dando a impressão de que não tinha intenção de continuar a conversa. Porque você esconde partes do assunto e só responde na próxima oportunidade? Isso não é uma perda de tempo para todos. Ele não pôde deixar de se sentir inferior à capacidade dela de irritar os outros. Respirando fundo, forçou um sorriso e se despediu. Lumian passou o resto do dia em casa, obedientemente. Isso não se devia ao medo da coruja a ponto de não ousar sair durante o dia, nem porque não tivesse nada para fazer, mas sim para evitar levantar suspeitas. Lumian estava determinado a desvendar o mistério da carta de socorro que Leá e seus companheiros tinham em mãos. Ele precisava descobrir o que estava escrito e quem havia escrito. A chave para sua investigação era folhear todos os livros azuis da aldeia e encontrar aquele com palavras recortadas. Como aldeão, Lumian era o mais indicado para essa tarefa, mas hesitava em prosseguir depois de conversar com os 3 estrangeiros. Isso poderia atrair a atenção de alguém e causar problemas desnecessários. Era uma questão de vida ou morte, sobrevivência ou perdição, e Lumian sabia que, mesmo com a proteção de Aurori, não podia garantir que a outra parte não tomaria medidas arriscadas contra ele. Nos últimos 2 anos, ele havia se tornado melhor em determinar o limite necessário para que as pegadinhas fossem consideradas válidas. Isso se deveu à sua vasta experiência. Ele planejava visitar todas as famílias em poucos dias, usando a desculpa de investigar as lendas relacionadas à Quaresma. Após o jantar, quando já estava escuro, Aurore voltou para seu quarto para finalmente escrever o manuscrito que estava atrasado há muito tempo. Lumiane entrou no escritório com a intenção de encontrar alguns livros relacionados a sonhos para ler, na esperança de obter alguma inspiração especial para o seu sonho. Como ele só tinha uma abajur a bateria em casa, que estava sendo usado por Aurore, ele teve que acender a lâmpada de querosene, que tinha um cheiro forte e não era muito boa para iluminar. Carregando a lamparina de querosene que emitia um brilho amarelo fraco, Lumian passou rapidamente a outra mão pelas lombadas dos livros. De vez em quando, escolhia um livro e o prendia debaixo do braço. Após algum tempo, ele retornou à mesa com 3 livros selecionados. Assim que colocou os livros em suas mãos, Lumian viu o livro azul em casa. Estava discretamente colocado num canto da mesa, como de costume, e a capa cinza azulada parecia um pouco empoeirada. Ao ver este livro azul, Lumian imediatamente pensou no livro que havia obtido nas ruínas do sonho e no livro que fora recortado e transformado em um pedido de ajuda. Ele estendeu a mão e pegou o livro azul à sua frente, planejando folhear o conteúdo para ver quais palavras eram adequadas para recortar e juntar em frases úteis. Após folhear algumas páginas, o olhar de Lumian congelou. Havia um buraco visível nas anotações anexadas à página atual do calendário. Uma palavra havia sido cortada. De jeito nenhum, Lumian sussurrou, extremamente chocado. Ele folheou rapidamente o livro azul que tinha em mãos e encontrou mais de 10 palavras recortadas. De jeito nenhum, Lumian sussurrou novamente, sua reação quase a mesma de antes. O livro azul que Rian, Leá, Valentine e os outros estavam procurando acabou sendo o que estava em casa. Eles não só não esperavam por isso, como Lumian jamais havia sequer imaginado essa possibilidade. Nem lhe passou pela cabeça. Em meio a emoções indescritivelmente complexas, Lumian franziu a testa. Será que foi Aurore quem pediu ajuda? Por que ela pediu ajuda às autoridades? Porque ela não me contou. Com base no comportamento de Leá e dos outros, na escolha habitual deles de discutir assuntos com o padre assim que chegavam, e em outros detalhes, Lumian fez uma avaliação preliminar de que eram funcionários.
Poderiam ser do governo, da Igreja do Sol Ardente Eterno de Dariege ou da Igreja do Deus do Vapor e das Máquinas. Lumian hesitou, sua expressão mudando constantemente. Finalmente, ele se decidiu. Pegou o livro azul e saiu do escritório em direção ao quarto de Aurore. Ele planejava perguntar diretamente a ela e optou por acreditar em Aurore. Flor, Flor, Flor. Lumian dobrou o dedo e bateu na porta. Entrem. A voz de Aurore soou. Lumian girou a maçaneta e empurrou a porta para entrar. Sob a luz brilhante do abajur, Aurore, que vestia um conjunto de pijama de algodão de 2 peças, tinha os cabelos dourados presos com uma faixa e estava absorta na escrita de uma história. Você cortou isso? Perguntou Lumian, interrompendo a irmã antes que ela pudesse falar. Tan. Aurore se virou confusa, com um olhar vago e distante, como se ainda estivesse absorta em pensamentos. Lumian entregou o livro azul, que estava aberto na página correspondente, e olhou fixamente nos olhos de Aurore. Você não cortou isso. Aurore observou atentamente por alguns segundos antes de erguer o olhar, divertida. Será que eu seria tão entediado, infantil? Sou estável, maduro e de mente aberta, ao contrário de você. A reação de Aurore foi natural, e ela não pareceu surpresa ou perturbada por seu segredo ter sido revelado. Lumian não escondeu sua confusão e perguntou: Mas quem teria recortado palavras do livro azul? Não foi você. Aurore avaliou o irmão de cima a baixo. Depois de ler meu romance, você planejou imitar o que leu e recortar palavras de livros e jornais para criar uma carta aleatória e pregar uma peça enorme na vila. Mas antes disso, você queria ver se conseguia me enganar? Tá testando minhas habilidades de dedução? Isso realmente não parece ser obra da Aurore. O olhar de Lumian estava fixo no rosto de Aurore, sem perder de vista nem a menor mudança em sua expressão, mas a atuação de sua irmã foi impecável. Não fui eu. Lumian franziu a testa. Quem poderia ter feito isso? Aurore sorriu. Continue com seu joguinho de dedução. Tenho um manuscrito para terminar. Se eu tiver tempo amanhã, ajudo você a descobrir a verdade. Usando meios extraordinários, Lumiana sentiu secamente com as palavras dela e parou de perturbar a criação de sua irmã. Ele pegou o livro azul e voltou para seu quarto escuro, sentando-se na cadeira atrás da escrivaninha. Quem será? Murmurou Lumian sob a luz da lua carmesim, tentando chegar a alguma conclusão. Somos uma família de 2. Aurora é uma bruxa com habilidades extraordinárias. Ela não deixará que outros saqueiem nossa casa. Se realmente não for ela, e nas palavras dela, quando você elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Então, no caso de haver apenas 2 opções, fui eu quem fez isso. Por um instante, Lumian achou aquilo absurdo e engraçado. Então eu sou criminoso. Porque eu não sei disso. Lumian não conseguiu evitar virar o corpo e olhar para o espelho de corpo inteiro preso ao guarda-roupa. Sob o luar carmesim, seu reflexo no espelho mostrava-o vestindo uma camisa de linho e calças marrons. Seus belos traços não exibiam um sorriso e sua expressão era normalmente pesada. Ele tinha muita certeza de que nunca havia recortado o conteúdo do livro azul. Para eliminar essa possibilidade, ele relembrou suas experiências do mês anterior. Embora muitos detalhes já estivessem confusos, ele ainda tinha muita certeza do que havia feito. Banhar-se na luz carmesim da lua que penetrava pelas janelas, Lumian murmurou para si mesmo: será que fiz isso enquanto estava inconsciente? Será que, enquanto sonho, consigo ser sonâmbulo na realidade? Não, isso é impossível. Aurore disse que me vigiaria. Se eu realmente tivesse sido sonâmbulo e cortado o livro azul, ela já teria me avisado. Além disso, a carta deve ter sido enviada durante o dia. Estou bem acordado nesses horários. Lumian se eliminou da ideia e pensou em outras possibilidades. Talvez outra pessoa que tenha vindo para cá. Embora sua família normalmente recebesse poucos convidados, isso não significava que não recebessem nenhum. Em primeiro lugar, os vizinhos mais pobres vinham pedir emprestado fogão ou forno para defumar carne ou fazer pão. Em segundo lugar, os amigos de Lumian iam à sua casa de vez em quando para encontrar alguns romances simples para ler ou para ouvir as suas histórias. Por fim, Nazé, Madame Poalis e algumas outras damas visitavam Aurore de tempos em tempos para conversar com ela. Dentre elas, Madame Poalis era a que mais a visitava. Ela chegou a emprestar um pônei para Aurore, para que esta pudesse cavalgar livremente pelas montanhas. Elas eram muito próximas. Afinal, em uma aldeia como Cordu, apenas uma autora como Aurore era digna da amizade de Madame Poalis. Madame Poalis parecia muito amável à primeira vista, frequentemente tomando sol com as outras mulheres, conversando com elas e até mesmo pegando piolhos junto com elas.
Ela tinha uma boa reputação na aldeia. Embora Madame Poalice e Aurore pudessem ser consideradas amigas, Lumian não gostava nem um pouco dela. Madame Poalice frequentemente apresentava um de seus parentes a Aurore e a persuadia a se casar e ter filhos o mais rápido possível. Seria ótimo se os parentes da Madame Poalice fossem simpáticos, mas toda vez que Lumian perguntava em Dariege, descobria que a outra parte ou tinha má índole ou era pouco competente. Estavam à beira da pobreza, e nenhum deles era adequado. A primeira vez pode ter sido uma coincidência, mas como isso acontecia sempre, Lumian passou a nutrir um ódio por Madame Poalice. É definitivamente impossível para quem vem aqui defumar carne ou assar pão. Há sempre alguém vigiando. Não lhe será permitido subir ao segundo andar. Remund, Ava e os outros também são suspeitos improváveis. Eu os acompanharei o tempo todo. Madame Poalice, Nazelle e as outras senhoras têm uma certa chance. Sempre que vierem, Aurora as manterá no escritório para ler enquanto prepara alguns petiscos. Se Madame Poalice for realmente uma bruxa, então é compreensível que ela precise esconder sua identidade das autoridades. Além disso, ela tem muito cuidado ao usar o livro azul de outras pessoas para evitar ser rastreada até ela. Ela descobriu algo enquanto tinha um caso com o padre. Ela precisava se proteger dessa maneira. Quanto mais pensava nisso, mais animado ficava. Sentia que estava prestes a identificar um suspeito. Ele se levantou, deu alguns passos e, de repente, desceu as escadas. Ele não queria questionar Madame Poalice, nem planejava bisbilhotar suas ações naquele momento. Em vez disso, pretendia encontrar Raimundo Guillaume Jr. e usar seus livros azuis como comparação para determinar quais palavras haviam sido cortadas e qual frase poderia ser formada. Dessa forma, Alumian poderia recriar o conteúdo exato do pedido de ajuda. Ele desceu as escadas correndo, atravessou a cozinha e abriu a porta da frente. A escuridão carmesim lá fora invadiu o ambiente, acalmando-o instantaneamente. A grande Sour disse que, antes de resolvermos a situação da coruja, eu não deveria sair depois de escurecer. Lumian murmurou. Deu 2 passos para trás e fechou a porta. De qualquer forma, não havia pressa para pegar o livro azul emprestado. Seria mais natural fazer isso amanhã. Após se alongar, Lumian caminhou em direção à escadaria. Dinho, 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 dinho. A campainha tocou, o som ecoando pela casa. Quem é? Lumian se virou confuso, chamando enquanto caminhava em direção à porta. Uma voz feminina ligeiramente magnética e suave soou de fora. Sou eu, Poalice de Roquefort. 18 direto ao ponto. Madame Poalice Sumian ficou chocado ao ver Madame Poalice parada do lado de fora de sua porta. Ele teve a ilusão de que alguém tinha vindo à sua casa para silenciá-lo, mas sabendo que sua irmã estava no andar de cima e tinha superpoderes, ele se acalmou consideravelmente. Exalando lentamente, Lumian caminhou até a porta e abriu. Havia 2 mulheres paradas do lado de fora da porta. A que estava na frente usava um vestido preto impecável, com um espartilho requintado. Ela tinha um chale da mesma cor sobre os ombros, luvas de rede nas mãos e um chapéu redondo feminino, ligeiramente inclinado. Ela estava vestida de preto, com apenas um colar de diamantes incrustado em ouro pendurado no peito. Suas sobrancelhas eram ligeiramente finas, emoldurando seus olhos castanhos brilhantes e sorridentes. Seus longos cabelos castanhos estavam presos em um coque alto, e seus traços faciais não eram marcantes, mas, em conjunto, conferiam uma beleza pura e encantadora. Aliada ao seu temperamento elegante e postura graciosa, sua presença fazia com que a noite à porta de Lumian, tingida de um tom avermelhado, parecesse muito mais fresca. Havia também um leve perfume emanando dela. Madame Poalice, esposa do administrador da aldeia de Cordu e juiz do território, Belst. Lumian sabia que precisava adicionar palavras como amante do padre, suspeita de bruxaria, suspeita que busca ajuda e o belo corpo nu na catedral à sua mente. No entanto, essas palavras não eram apropriadas para serem ditas em voz alta. Caso contrário, Madame Poalice certamente mudaria de expressão imediatamente. Se ele conseguisse irritá-la, o desastre poderia acontecer. Madame Poalice, o que houve? Lumian olhou deliberadamente para o céu, insinuando que não era apropriado que Madame Poalice fizesse uma visita naquele momento. Os lábios vermelhos de Madame Poalice estavam um pouco úmidos enquanto ela falava suavemente. Estou aqui para conversar sobre algo com sua irmã Aurore. Só pela aparência, ela não parecia uma mulher de 30 e poucos anos com 2 filhos. No máximo, ela tinha 20 e poucos anos. Lumian hesitou por um momento e abriu caminho. Aurora está lá em cima, escrevendo para sua coluna no jornal, informou-lhe a Madame Poalice que entrava. Poalice acenou com a cabeça e disse à criada ao seu lado: Kate, espere por mim lá embaixo.
Sim, senhora. Vestida com um uniforme de criada preto e branco, Katy deu alguns passos em direção ao fogão aquecido. Lumian conduziu Madame Polis pela cozinha em direção às escadas. Madame Polis parou na esquina. O que foi? Lumian se virou e fingiu estar confuso. Madame Polis perguntou com um sorriso: Você trouxe os três estrangeiros à catedral de propósito? Ela finalmente chegou para me interrogar. Lumian não entrou em pânico, mas sim se acalmou. A experiência anterior de Lumian em pregar peças e irritar as pessoas o ensinou que, nessas situações, ele não podia responder diretamente à pergunta da outra pessoa, nem se defender. A melhor opção era culpar a outra pessoa por ter cometido algum erro. É claro que isso ainda dependia da situação. Dar meia volta e correr era uma alternativa. Lumian lançou um olhar furioso para Madame Polis e disse: Vocês estavam mesmo tendo um caso na Catedral de Deus. Em seguida, ele abriu os braços e fez um gesto como se estivesse abraçando o sol. Meu Deus, meu pai, perdoe o sacrilégio deste homem e desta mulher culpados. Madame Polis o observava em silêncio, os cantos de seus lábios curvando-se graciosamente. Acho que Deus nos perdoará. E um livro uma vez que dizia: Uma mulher que compartilha a cama com seu verdadeiro amor é purificada de todos os pecados, pois o amor legitima o prazer, como se viesse do mais puro dos corações. Sou muito feliz com Bellamy Bennett. Portanto, o sol eterno e ardente não se zangaria com isso. Não é pecado. Que tipo de livros a senhora está lendo, madame? Lumian não pôde deixar de fazer uma crítica interna. Mas, continuou Madame Poalis, isso é de fato uma falta de respeito para com Sancy. Cada região de Intis possuía um ou dois anjos da guarda ou santos, reconhecidos pelo cânone da Igreja do Sol Ardente Eterno ou da Igreja do Deus do Vapor e das Máquinas, ou que haviam feito contribuições especiais para a história de Intis. Eles eram bem conhecidos e respeitados pelas duas igrejas. Na região de Dariege, o santo responsável pela Igreja do Sol Ardente Eterno era São Cid. Todas as catedrais do Sol Ardente Eterno nessa região poderiam, na verdade, ser chamadas de Catedral de São Cid. No entanto, para diferenciá-las, apenas a maior e principal catedral recebia esse nome. As demais tinham outros nomes. Portanto, o caso entre Madame Poalis e o padre na catedral era equivalente ao mordomo de São Cid levar alguém para casa secretamente e consumar o ato no quarto de seu patrão. Era uma grande falta de respeito ao santo padroeiro. É verdade, Lumiana sentiu solenemente. O padre não está envergonhado? Madame Poalis caiu na gargalhada. Depois de rir, ela disse a Lumian: Naquela época, eu também o convenci. Eu disse, lá, como podemos fazer uma coisa dessas na Catedral de São Cid? Adivinha o que o padre disse? Ele disse: Bem, então São Cid talvez tenha que tolerar isso um pouco. Lumian, que não tinha experiência em tais assuntos, ficou momentaneamente sem palavras. Ele está blasfemando contra o santo. Ele finalmente conseguiu pronunciar essa frase. Madame Polis parecia estar relembrando o passado. Ele é assim mesmo. Ousado e direto, como um bandido que arromba a porta da sua alma enquanto profere maldições. É completamente diferente dos cavalheiros de Dariege. Talvez seja por isso que me deitei com ele. Esse é o comportamento normal de alguns homens no Sil. Sem falar do santo Cid, mesmo que uma divindade estivesse presente, ele o faria esperar. Apesar de sua falta de experiência, Lumian havia lido romances suficientes escritos por Aurore para saber uma coisa ou outra sobre o desejo humano. Isso se deve ao fato de sua mente ser controlada por sua parte inferior do corpo. Não, sua cabeça já estava vazia durante esse período, preenchida com outro líquido. Madame Polis sorriu. Eu sei que é por isso, mas ele parecia muito charmoso naquela situação. Ei, você é mesmo um jovem inexperiente. Não sabe que as mesmas palavras podem causar reações diferentes em ambientes e estados de espírito distintos? Lembro-me da primeira vez que fiz sexo com o padre. Ele ficou ali parado, olhou-me nos olhos e disse: Poalis, quero aprofundar a compreensão do seu corpo e da sua mente. Se fosse em qualquer outra ocasião, eu o consideraria apenas um pervertido grosseiro e vulgar. Teria pedido ajuda para impedi-lo, mas naquele momento meu corpo amoleceu. O clima estava perfeito. Madame Poalis sorriu encantadoramente. É como se eu estivesse de olho em algum homem, eu dissesse para ele: O que você acha de irmos para minha casa hoje à noite? Se ele realmente vier, vou levá-lo direto para o quarto e dizer: Quero fazer amor com você. Eu te amo. Lumian, como homem, como você responderia em um momento como este? Lumian costumava contar piadas obscenas aos homens da aldeia. Embora estivesse um pouco desconfortável, conseguiu manter a compostura. Tentou ao máximo se lembrar das histórias que sua irmã havia escrito e dos romances de outros autores contemporâneos.
Após alguma reflexão, disse: Senhora, a senhora é meu raio de sol. Muito talentosa, elogiou Madame Polis. Enquanto falava, ela se inclinou para a frente, com os olhos marejados. Um hálito quente atingiu imediatamente o ouvido de Lumian e uma voz feminina levemente magnética e suave soou baixinho. Quero fazer amor com você. Naquele instante, o coração de Lumian não pôde deixar de estremecer. Seu corpo ficou dormente, como se tivesse levado um choque elétrico ao tocar em uma lâmpada quebrada. Ele subiu imediatamente um degrau da escada e disse a Madame Poalis: Aurore deve estar esperando por você. De fato, Madame Poalis endireitou as costas com um sorriso no rosto. Foi como se nada tivesse acontecido. Essa mulher. Lumian de repente sentiu um pouco de medo dessa mulher. Ele se virou e chegou ao segundo andar em poucos passos, com Madame Poalis seguindo em ritmo constante. Aurore já estava esperando do lado de fora do quarto quando ouviu a campainha. Por que demorou tanto? Ela olhou para Lumian. Lumian explicou vagamente. Conversamos sobre a catedral. Aurora entendeu imediatamente. Ela lançou ao irmão um olhar que dizia: Reze para que o solo eterno e ardente lhe dê boa sorte. Ela se virou para Madame Poalis, que acabara de chegar ao segundo andar, e perguntou com um sorriso: O que houve? Eu queria falar sobre os preparativos para a quaresma. Talvez eu precise da sua ajuda para uma celebração, disse Madame Poalis com um sorriso. Você me pegou num momento ruim, Aurora encontrou uma desculpa para recusar. Madame Poalis apontou para a porta e disse: Que tal você ouvir primeiro? Tudo bem. Aurore manteve a educação, observando sua irmã e Madame Poalis entrarem no escritório e fecharem a porta de madeira. Lumiama assentiu imperceptivelmente, agindo normalmente, sem demonstrar qualquer indício de que retornará ao local do crime. De repente, uma ideia o atingiu como um raio. Há uma grande probabilidade de Madame Poalis ser uma bruxa. Posso ter poderes sobrenaturais dela. Seria muito mais conveniente e seguro do que encarar aquela coruja de frente enquanto se busca a verdade sobre o bruxo ou se exploram as perigosas ruínas dos sonhos. Afinal, preciso desvendar o segredo o mais rápido possível para eliminar quaisquer perigos ocultos. É menos arriscado quando eu tiver superpoderes. Mas Lumião logo ficou vigilante e balançou a cabeça negativamente. Ele então refletiu sobre si mesmo. Como posso pensar dessa maneira? Nem sequer sei se Madame Poalis é amiga ou inimiga. Como posso buscar poder sobrenatural através dela? Sim, as ações dela não a deram a impressão de ser uma boa pessoa. Ela até me fez sentir em perigo. O que é de errado comigo ultimamente? Será que estou sendo muito precipitado e impulsivo na busca por superpoderes? É como se eu fosse morrer se não os obtivesse logo. Já haviam se passado quase 2 anos desde que Lumiane descobriu que sua irmã era uma bruxa. Embora já tivesse tentado obter poderes sobrenaturais antes, nunca havia se esforçado tanto quanto nos últimos dias. Não importava se a oportunidade era boa ou ruim, ou se havia perigo, contanto que houvesse alguma esperança, ele mal podia esperar para entrar em contato com ela. Era como se ele não fosse mais exigente com comida depois de passar uma eternidade faminto. Ufa, ainda bem que percebi o problema a tempo. Senão, eu poderia ter acabado seguindo um caminho mais tortuoso e perigoso. Lumian soltou um longo suspiro, aliviado por ter recuperado a lucidez. Mas ele sabia que era impossível parar de buscar poderes sobrenaturais. Ele só precisava de opções. Afinal, o sonho perigoso já havia se revelado, e as tensões na vila estavam ficando cada vez maiores. 19 Meditação. Madame Poalis e Aurore não conversaram por muito tempo. 10 minutos depois, saíram do escritório. Lumian acompanhou Madame Poalis até a porta, junto com sua irmã. Ele olhou para a irmã e perguntou: O que ela queria que você fizesse? Aurore fez beicinho e respondeu: Ela queria que eu fosse a vocalista principal na celebração de louvor, mas eu recusei. O festival da Quaresma na vila de Cordu teve 3 partes: a visita de bênção dos elfos da primavera, um ritual à beira-rio e uma celebração de louvor realizada na catedral. A última parte consistiu principalmente em apresentações de instrumentos musicais e canto coral. Na região de Dariege, o cantor principal era frequentemente do coro da catedral, mas Cordu só podia procurar cantores que fossem bons cantores como alternativas. Quanto aos instrumentos musicais, os aldeões não se preocupavam com isso. Nas aldeias com pastores, a música ou os instrumentos musicais eram indispensáveis no seu dia a dia. Os pastores viviam na natureza durante todo o ano, em cabanas ou buracos. Além de seus companheiros e ovelhas, o objeto de maior contato era a flauta que carregavam consigo.
Além de pastorear, jogar cartas e conversar, tocar flauta e usar a música para se confortar era algo que quase todo pastor fazia. Foi precisamente por isso que a expressão usada para descrever um pastor em situação difícil e de pobreza era ele nem sequer tem uma flauta. Com tantos pastores por perto, era inevitável que os outros moradores de Cordu fossem afetados. Quando se reuniam e conversavam na praça, sempre havia alguém tocando um instrumento, fazendo com que a melodia reverberasse. Lumian ficou satisfeito ao ver sua irmã se manter firme. Está bem, disse ele com satisfação. Participar das comemorações já era suficiente. Se alguém quisesse ser o centro das atenções, seria uma perda de tempo e poderia atrair atenção desnecessária. Para proteger a visão, Lumian leu um pouco, depois decidiu se lavar e ir dormir cedo. Ele refletiu sobre como testar com segurança o que havia de especial nele no sonho. As sugestões da senhora provaram-se corretas diversas vezes seguidas, fazendo com que Lumian, inconscientemente, acreditasse nela por completo. Em plena noite, Lumian entrou no sonho novamente e acordou lá. Ele verificou os bolsos e confirmou que os 217 verdor e os 25 cupete ainda estavam lá. Soltando um suspiro de alívio, Lumian pegou seu machado e garfo de aço e desceu as escadas até o fogão. O fogo já havia sido extinto. O relógio continua girando mesmo quando não estou sonhando. Lumian franziu levemente a testa. Como poderia haver algo de especial nele em um sonho tão real? O relógio continua girando era um ditado comum na região de Dariege, que significava que o tempo não esperava por ninguém e nunca parava. No quarto que considerou mais seguro, Lumian largou suas ferramentas e se despiu. Ele caminhou até o espelho de corpo inteiro preso ao guarda-roupa e examinou seu corpo centímetro por centímetro para ver se havia algo diferente da realidade. Nada fora do comum. Mentalmente especial, Lumian não tinha pressa em se vestir. Em vez disso, voltou para a cama e sentou-se de pernas cruzadas, como sua irmã costumava fazer quando meditava. Aurore já lhe havia ensinado algumas técnicas superficiais de meditação que não envolviam elementos místicos para induzir sonhos lúcidos. Agora, Lumian queria tentar e ver se conseguia sentir algo de especial em sua mente e corpo naquela cena de completo silêncio. O primeiro passo foi regular sua respiração. Lumian aprofundou a respiração e diminuiu a frequência correspondente. Enquanto respirava lenta, longa e ritmicamente, Lumian esvaziou sua mente aos poucos. Ao mesmo tempo, ele visualizou um sol vermelho em sua mente e concentrou toda a sua atenção e pensamentos nele para eliminar outros pensamentos confusos. Aurore o instruiu a escolher objetos que representassem a luz durante a meditação, caso ele fosse alvo de coisas vis e malignas. Como crente no sol eterno e ardente, a primeira reação de Lumian foi visualizar o sol. Gradualmente, sua mente se acalmou e, em sua percepção, o mundo inteiro parecia ter apenas aquele sol vermelho flamejante. De repente, Lumian ouviu algo. Parecia vir de uma distância infinita, mas ainda ressoava em seus ouvidos. O som era indistinto, mas tinha indícios de um trovão retumbante. Em meio ao zumbido indescritível, o coração de Lumian começou a acelerar. Era como se alguém tivesse enfiado um cinzel em sua cabeça e o mexido algumas vezes. Uma dor intensa surgiu, e o solo escaldante ficou vermelho como sangue e rapidamente escureceu. A cena em sua meditação se despedaçou. Os olhos de Lumian se abriram de repente e ele ofegou em busca de ar. Ele sentiu que ia morrer. Após quase 20 segundos, ele finalmente se recuperou da experiência de quase morte. Instintivamente, ele baixou a cabeça e examinou o próprio corpo, percebendo algo estranho no lado esquerdo do peito. Um símbolo que parecia espinhos, negros como a noite, parecia brotar de seu coração e se estender para fora de seu corpo, conectando-se uns aos outros como correntes. Acima desses espinhos havia padrões que lembravam olhos e linhas distorcidas semelhantes a vermes, todas em tons de preto azulado. Nesse momento, os símbolos semelhantes a tatuagens estavam desaparecendo lentamente. Lumian ficou primeiro chocado, depois teve muitos pensamentos. Ele levantou-se rapidamente da cama e foi direto para o espelho de corpo inteiro, ficando de costas para ele. Então, ele fez o possível para virar a cabeça para a esquerda e verificar a situação atrás dele. Ele mal conseguia ver a corrente de espinhos negros perfurando seu corpo pelas costas. Em outras palavras, essa corrente de espinhos selou seu coração e o corpo correspondente na forma de um anel. Lumiar analisou o que havia de especial nele, algo diferente da realidade, até que os símbolos se dissiparam completamente. Os símbolos pretos e preto azulado são diferentes, e o preto azulado parece familiar. Sim, é muito parecido com o velho que ajudei quando vagava.
Foi também a partir dessa época que comecei a ter sonhos com muita névoa. Lumian achou os símbolos especiais, mas sem significado, o que o deixou desapontado. O processo de fazê-los aparecer foi extremamente doloroso, levando-o à beira da morte. Em um estado que quase o deixou inconsciente, qual era a diferença entre encarar o monstro com uma espingarda e entregar-lhe comida? E se ele esperasse até ter forças para lutar novamente, essa característica especial quase teria desaparecido. No sonho fazia frio, como no início da primavera nas montanhas. Lumian sentiu-se desconfortável por estar nu, então vestiu-se rapidamente. Fazer algo tão simples o deixou extremamente cansado, e sua cabeça voltou a doer. Obviamente, ele não conseguiu se recuperar do impacto que a meditação lhe causou em um curto período de tempo. Nessas circunstâncias, Lumian decidiu desistir de explorar naquela noite e não fazer mais nenhuma tentativa. Ele dormiria bem e se concentraria em se recuperar. O céu ainda estava escuro quando Lumian acordou. Observando a escuridão na casa e a vermelhidão perto das cortinas, ele relembrou cuidadosamente o que havia acontecido no sonho. Já meditei muitas vezes na vida real, mas não ouvi aquele som estranho nem senti nenhuma dor. É algo especial que só existe naquele sonho? Lumian sentou-se intrigado, planejando confirmar. Ele seguiu o procedimento e tentou meditar novamente. O sol vermelho surgiu rapidamente em sua mente e o caos em seus pensamentos gradualmente se acalmou. Para Lumian, essa foi uma experiência de meditação familiar. Não houve sons estranhos, dor intensa ou experiência de quase morte. Após algum tempo, ele encerrou sua meditação, desabotou a camisa e olhou para o próprio coração. Não havia nenhum símbolo ali. De fato, essa é a característica especial do sonho. Ele não pode afetar a realidade. Lumião não sabia se devia ficar feliz ou decepcionado. Ele ergueu a cabeça e olhou para a cortina que bloqueava as janelas. Seus pensamentos se dispersaram enquanto ponderava se a característica especial do sonho poderia ser explorada e como. Naquele instante, ele viu uma pequena sombra do lado de fora da janela. As pupilas de Lumian dilataram e ele ficou extremamente tenso, pois seu instinto foi chamar pela irmã. Mas então ele se lembrou de que estava em casa e que Aurora havia dito que cuidaria dele, então ela deveria ter percebido. Lentamente e com cuidado, ele se aproximou da janela, esperando que sua irmã interrompesse suas ações. Mas Aurora não apareceu. Lumian aproximou-se da janela, agarrou a cortina e, com cautela, abriu uma pequena fresta. Lá fora, pela janela, reinava a noite silenciosa e escura. A lua carmesim pairava ao longe no céu. Em um olmo não muito distante, uma coruja, maior que a maioria de sua espécie, com olhos que não eram nem opacos nem rígidos, permanecia quieta de frente para a janela de Lumian. Ela olhava para Lumian com um olhar indescritível de arrogância. Aquela coruja. Está aqui de novo. O coração de Lumian estava na garganta. Assim como da última vez, a coruja olhou para Lumian por cerca de 10 segundos antes de abrir as asas e voar para o meio da noite. Lumian ficou sem palavras. Depois de um tempo, ele fechou as cortinas e praguejou: Você tem algum problema na cabeça? Você vinha dar uma olhada todas as vezes, sem dizer uma palavra antes de ir embora. Você é mudo ou tem algum problema de QI? Você ainda não aprendeu a falar a língua humana depois de tantos anos. Na verdade, Lumian tinha suas próprias teorias sobre as ações da coruja. Ele acreditava que a presença da irmã fazia ter medo de fazer qualquer coisa. Afinal, Aurora havia dito que, contanto que ele não saísse do prédio à noite, ela poderia garantir sua segurança. Se ele tivesse colocado a cabeça para fora da janela por impulso agora há pouco, a coruja provavelmente não teria voado para longe silenciosamente. Depois de praguejar um pouco, Lumian decidiu fechar as cortinas e dormir um pouco. Ele lançou um olhar casual para fora e, de repente, congelou. A mais de 10 metros de distância, na orla de uma pequena floresta, uma figura caminhava lentamente. Ela usava um vestido escuro feito de tecido grosso e seus cabelos eram finos e branco claros. Naroka Lumian reconheceu a figura. Foi Naroka quem ele perguntou sobre a lenda do feiticeiro. O rosto de Naroka se confundia com a escuridão e seus olhos refletiam uma luz estranha sob o tênue luar carmesim. Seus movimentos eram anormalmente rígidos, como os de um fantasma errante. 20 alfândegas. Lumian prendeu a respiração inconscientemente e recuou um pouco. Naroka não veio por essa direção. Lentamente, ela entrou na pequena floresta e desapareceu na escuridão da noite. Lumian estava um pouco preocupada. Ela não parece bem. Aconteceu alguma coisa? Recentemente, tem ocorrido cada vez mais anormalidades na aldeia.
Ele olhou para fora por um instante e a noite havia retornado ao silêncio. Apenas o balançar das folhas comprovava a presença do vento. O que você está olhando? A voz de Aurore surgiu de repente atrás dele. Lumian se virou e ficou encantado ao ver sua irmã, que estava usando um conjunto de pijama de 2 peças. Você também notou algo errado. Não, respondeu Aurore, com os cabelos loiros ligeiramente despenteados e volumosos por ter acabado de acordar. Então ela acrescentou, irritada: Não vejo nada de errado. Tudo o que sei é que tem um cara que fica acordado no meio da noite, rondando a janela. Vai amanhecer em no máximo 1 hora. Como pode ser considerado o meio da noite? Lumian murmurou por hábito. Então perguntou: Você não veio por causa da coruja? Você não viu Naroka lá fora? Naroka. Aurora revelou uma rara expressão vazia. Lumian relatou tudo, desde o momento em que acordou e percebeu que havia uma sombra negra do lado de fora da janela até Naroka, que se comportava de maneira estranha, entrando na floresta. Quanto à característica especial que descobriu enquanto meditava em seu sonho, ele planejava consultar primeiro a mulher misteriosa antes de considerar como contar a Aurora ou esconder isso por um tempo para evitar que seu irmão impedisse de obter superpoderes. Aurora franziu suas belas sobrancelhas loiras. Algo pode já ter acontecido com Naroka. Vá ver como eles estão ao amanhecer. Lumian perguntou inconscientemente o que poderia ter acontecido. Como eu saberia? Eu não a vi, não há como eu fazer um julgamento preciso, retrucou Aurore. Você realmente não a viu? Lumian pensou que seu irmão estivesse monitorando o tempo todo. Aurore zombou. Você acha que pode ver o que quiser? Se vir algo que não deveria, terá que pensar em qual cemitério vai me enterrar. Não vou olhar para fora sem motivo. Vou apenas monitorar seu estado. Só acordarei se algo estiver errado. Lumian ficou atônita por um momento e não conseguiu evitar piscar. A grande irmã está correndo um risco enorme ao cuidar de mim. Aurora acrescentou seriamente: É por isso que estou lhe dizendo. Não olhe para o que você não deve ver e não dê ouvidos ao que você não deve ouvir. Buscar um poder extraordinário é algo muito perigoso. Entendi. Lumian assentiu solenemente. Ao mesmo tempo, ele pensou consigo mesmo: é justamente por ser perigoso que não posso deixar você enfrentar isso sozinha. Após o café da manhã, Lumian seguiu as instruções de sua irmã e foi direto para a casa de Naroka. Ao se aproximar, viu muitos moradores da vila em pé do lado de fora da porta, incluindo seus amigos, o pai de Ava, Guillaume Lisier, o pai de Raymond, Pierre Grey, e o irmão mais novo do padre, Pons Bennett. O que aconteceu? Lumian contornou cuidadosamente Pons Bennett e os poucos capangas que o cercavam e foi para o lado de Raymond. Raymond respondeu tristemente: Naroka faleceu. Ah. Lumian estava preparado para que algo acontecesse com Naroka, mas não esperava que ela estivesse morta. Raymond divagava. Antes do amanhecer, o padre veio lhe dar a extrema-unção. Ela ainda estava bem e cheia de energia 2 dias atrás, quando lhe perguntamos sobre a lenda do bruxo, porque ela faleceria de repente. Antes do amanhecer, Lumian ficou alarmado. Ele percebeu que foi precisamente naquele momento que viu Naroka. O horário exato da extrema-unção do padre não fez muita diferença. A mente de Lumian fervilhava de pensamentos. Então, o que eu vi foi mesmo o fantasma de Naroka? Isso aconteceu depois que a coruja sobrevoou. Será que ela realmente pode roubar a alma de um humano? Sim, Naroka foi uma das testemunhas do incidente com o bruxo que aconteceu naquela época. Se eu não tivesse ouvido a grande irmã e saído depois do anoitecer, eu poderia ter sido a pessoa em quem o padre fez a extrema-unção. E a versão dele para mim provavelmente seria cuspir em mim. Imundo não conversou com ele. Ficou parado do lado de fora da casa de 2 andares, lamentando silenciosamente a morte de Narouka. Após Lumian controlar seus pensamentos, ele viu Leá, Ian e Valentine se aproximando. Aconteceu alguma coisa aqui? Perguntou Leá antes mesmo que Lumian pudesse cumprimentá-la. Eles viram muitas pessoas reunidas na estrada. Lumian suspirou e disse: Meu Deus, uma senhora idosa e honrada faleceu. Então por que vocês estão todos aqui fora? Perguntou Leá, sem oferecer condolências, não totalmente convencida pela explicação de Lumian. Ela ainda vestia as mesmas roupas de antes. Lumian fez um gesto óbvio de avaliação, o que fez Lear entrar em pânico. O que houve? Perguntou Rian. Lumian sorriu. Vocês definitivamente não são daqui de Dariege. Somos de Bigorre, respondeu Rian francamente. Bigorre era a capital da província de Riston, na República de Intis, enquanto Dariege era uma cidade na fronteira sul da província de Riston. Abrangia uma grande área, incluindo a vila de Cordu. Lumian assentiu com a cabeça. Não me admira que você não conheça os costumes da região de Dariege.
Inicialmente, ele pensou que esses 3 estrangeiros fossem funcionários de Dariege, mas descobriu-se que eram da capital da província, Bigorre. Lumian atualizou silenciosamente sua avaliação de Liá e companhia. Parece que o status deles é muito mais elevado do que eu esperava. Liá perguntou com interesse: que tipo de costumes? Pode nos contar? Lumian planejava construir um bom relacionamento com eles, então sorriu e disse: vocês são meus repolhos. Por que eu não diria isso a vocês? Como você sabe, cada pessoa tem seu próprio horóscopo. E na região de Dariege, também acreditamos que cada família tem seu próprio horóscopo que determina a quantidade de sorte que recebe. A morte e o funeral de um membro da família, especialmente do chefe da casa, podem levar embora essa boa sorte. Para não afetar o horóscopo e preservar a providência, colocaremos a falecida no centro da família antes do enterro, que é a cozinha. Em seguida, cortaremos alguns fios de cabelo e unhas dela e os guardaremos na casa para sempre, sem que sejam descobertos por nenhum visitante. Nessa ocasião, se alguém que comparece ao funeral entrar na casa, isso afetará o horóscopo correspondente e diminuirá sua sorte. Portanto, comparecemos ao funeral em luto do lado de fora. No máximo, esperemos pela porta e aguardaremos no cemitério ao lado da catedral. Entendo, Ian assentiu, compreendendo. É como quando cada catedral em cada região guarda ossos sagrados. O sábio está para sempre onde uma parte de seu corpo estiver. Ele se virou para a casa de Narouca, tirou a cartola, colocou-a contra o peito e começou a lamentar. Liá e Valentine também expressaram suas condolências. Quando terminaram, Lumian disse-lhes: vou até a porta para vê-la. Vejo vocês mais tarde, meus repolhos. Certo, respondeu Rian com um leve aceno de cabeça. Lumian baixou a voz e acrescentou: eu te ajudo a encontrar aquele livro azul. Antes que Liá e os outros pudessem responder, ele deu um passo para o lado e sorriu. Por que você usa as mesmas roupas todos os dias? Não podemos nos preocupar muito com as aparências quando estamos em terras estrangeiras por longos períodos, explicou Rian simplesmente, enquanto Liá, inconscientemente, tocava o sino de prata pendurado em seu véu. Após se despedir de Valentine e dos outros, Lumian caminhou até a porta de Narouca. Ele teve que esperar um pouco na fila até que finalmente chegou a sua vez. Lumian ficou parada junto à porta e olhou para a cozinha à sua frente. O corpo de Narouca ainda não havia sido colocado em um caixão. Estava deitado tranquilamente em uma cama simples feita de alguns bancos. Suas unhas haviam sido cortadas e seus finos cabelos brancos estavam muito mais arrumados do que antes. Seu rosto estava pálido e as rugas acentuavam as linhas de expressão. Lumian não se atreveu a encará-la por muito tempo. Comparada como havia antes do amanhecer, seu rosto está ainda mais pálido, pensou Lumian, fazendo uma leve reverência antes de sair pela porta. A caminho do cemitério com Raimundo, Lumian subitamente deu um tapa na própria cabeça. Sacrebleu, esqueci de avisar a Aurore. O que você está esperando? Perguntou Raimundo, compreendendo a importância de manter a Aurore informada. A Aurore não gostava de ficar fora na maior parte do tempo. Ela realmente não ficava por dentro de nada, não fosse pelo irmão. Lumian viu uma oportunidade e disse, por coincidência, este lugar não fica longe da sua casa. Empreste-me seu livro azul por 2 dias. Algumas páginas do meu foram roídas por ratos, então preciso copiá-lo. Certo, concordou Raimundo. Em todo caso, ainda faltava algum tempo para o enterro. Lumian voltou para casa e escondeu o livro azul antes de informar Aurore sobre o falecimento de Narouca. Ela não conseguiu conter o suspiro. Como era de se esperar, algo aconteceu. Será que foi aquela coruja que causou isso? Eu também suspeito que sim, concordou Lumian, fazendo coro com a irmã. Aurora sentiu secamente e disse: você não deve sair de casa depois que escurecer. Você precisa encontrar uma maneira de avisar as pessoas que estavam buscando a lenda do bruxo com você. Lumian já havia assustado Raimundo com a morte de Narouca, tendo perguntado sobre a lenda do bruxo apenas 2 dias antes, e o instruiu a não sair depois do anoitecer por enquanto. Certo, ele respondeu. Narouca é uma boa pessoa. Vou trocar de roupa e comparecer ao funeral dela, disse Aurore, caminhando em direção às escadas. Você quer vir comigo ou prefere ler alguns livros e fazer uma prova antes de ir? Porque ainda estou fazendo exercícios de teste numa época como esta. Lumian não conseguia entender muito bem a linha de raciocínio da irmã. Considerando que ele tinha que comparar os livros azuis, disse a Aurore, farei um trabalho antes de ir. Muito bom. A Aurore ficou bastante satisfeita. Após a saída de Aurore, a expressão de Lumian escureceu. Subiu ao segundo andar e entrou no escritório. Pegou o livro azul que havia pegado emprestado de Raimundo e comparou com o que tinha em casa, onde parte das palavras havia sido recortada.
Tempo passou lentamente enquanto Lumian juntava as palavras correspondentes uma a uma e as escrevia em um pedaço de papel. Ele fez ajustes de acordo com a extensão das duas frases e, logo, o conteúdo de um possível pedido de ajuda surgiu diante dele. Precisamos de ajuda o mais rápido possível. As pessoas ao nosso redor estão ficando cada vez mais estranhas.